Olá, queridos irmãos, muito bom dia nesta terça-feira, dia 3 de junho. Que o Senhor Deus te guarde e te abençoe poderosamente. Aqui é o pastor Márcio Brito do Ministério Novos Rumos e estamos em mais uma edição do Café com Novos Rumos. E o tema de hoje é: você pode ser como Jesus. É sério isso? É sério. É sério. Tem dois trechos bíblicos aqui que nós vamos iniciar, queridos, muito bem, esta manhã de hoje. O primeiro está em 1 Coríntios capítulo 11, verso 1. Sejam meus imitadores, como também eu sou de Cristo. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, olha, sejam meus imitadores, porque eu imito Jesus. O segundo trecho, queridos, está aqui em João capítulo 14, verso 12. Em verdade, lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e obras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Glórias ao nome do Senhor. O Senhor Jesus, queridos, Ele mesmo, motivando você a ser como Ele. Entregar a sua vida a Ele é uma bênção, é algo fantástico, mas é só o ponto de partida. Meus amados, você e eu, nós podemos ser como Jesus. Nós podemos ter as atitudes de Jesus, a forma de pensar de Jesus, a devoção de Jesus e a honra que Ele tinha a Deus. O temor, o carinho pelas pessoas, nós podemos ter tudo isso. Se tem aqui algumas características que vale a pena a gente grifar, que devem fazer parte da nossa vida. Olha algumas características de Jesus: compaixão pelas pessoas, coragem diante das lutas, intimidade com Deus, com o Pai, autoridade contra o mal, serviço humilde e amor incondicional, sabedoria na fala, firmeza nos princípios, entrega total ao propósito de Deus. Coisa linda isso! Você sabia, queridos, que lá a palavra de Deus traz em Atos, capítulo 11, verso 26, que na igreja de Antioquia, pela primeira vez, pelas atitudes das pessoas, as atitudes dos irmãos, né? Você conhece muito bem a história, né? Em Atos 1, Jesus dá as últimas coordenadas e volta para Deus. Em Atos capítulo 2, nós visualizamos, queridos, a chegada do derramar do Pentecostes e a chegada de 3.000 pessoas. Em Atos capítulo 4 e 5 chegam mais 5.000 pessoas. Já o que eram 3.000 se tornam 5.000. E aqui em Atos 11 já tem uma igreja em Antioquia bombando, né? E essa igreja era maravilhosa. E ali as pessoas visualizaram a atitude de todos os cristãos naquele lugar e falaram: uau, esses são cristãos! A primeira vez no universo que os servos de Deus, os discípulos de Jesus, foram chamados de cristãos. Não se autodenominaram, foram chamados pelo povo. Sabe por quê? Porque as suas atitudes eram como as atitudes de Jesus. A palavra cristão significa pequeno Cristo. Então, meus amados, eu e você podemos ser assim. E olha, não é pela questão de ser perfeito ou não ser perfeito, sabe? O Espírito de Deus que estava em Jesus, e você visualizou isso ali no momento que Jesus foi batizado por João Batista. Jesus é batizado por João Batista. Uma voz do céu dizia: este é o meu filho amado, em quem tenho muita alegria. E sobre Jesus pousou o Espírito de Deus no formato de uma pomba. Aquele Espírito Santo, querido, que pousa sobre Jesus é o mesmo Espírito Santo que pousa sobre a vida de todos aqueles que entregam suas vidas a Ele. Olha que coisa linda! Então, esse mesmo Espírito Santo que direcionou Jesus é o mesmo Espírito Santo que nos direciona hoje também. Aí você fala: não, mas Jesus era Deus. Mas Jesus era homem. Dá uma olhadinha em Isaías 53 e você vai detectar: homem de dores e que sabe o que é padecer. Homem daquele que nós escondíamos o rosto, não tinha beleza nem formosura, nada que atraísse. Essa é a descrição bíblica em Isaías sobre Jesus Cristo. Queridos, homem como eu e você. E ele se fez assim. Ele abdicou de toda a sua glória, queridos, para ser um homem como eu e você, para que pudesse ser para nós o verdadeiro exemplo. Então, eu quero convidar você a ser como Jesus, a querer ser como Jesus. Primeiro passo: entrega a tua vida a Ele. Entrega, Senhor, entrega a minha vida, o meu coração. Afinal de contas, querido, não dá para viver mais sozinho. Esse vazio no coração significa que você precisa colocar Jesus aí dentro, colocar a sua vida, entregar a sua vida ao Senhor. Segundo ponto: você precisa estudar sobre Jesus. Vá lá em Mateus, Marcos, Lucas e João, estude sobre ele, leia detalhadamente.
Você vai ver, inclusive, que algumas atitudes de Jesus, alguns atos, né, acontecem simultaneamente nesses 4 evangelhos. Mas você vai precisar ainda de um outro elemento. Você vai precisar pedir: Espírito Santo de Deus, muda o meu caráter, muda a minha forma de pensar, muda o meu falar, muda o meu agir, muda o meu sentir. E aí, ele aos pouquinhos vai transformando tudo. E você vai perceber que não é do dia para a noite. A cada dia, você precisa fazer uma autoanálise. Opa, isso aqui não foi legal. Senhor, me ajuda a eliminar isso da minha vida. Opa, isso aqui também não foi legal. Muito tira isso da minha vida. E dessa maneira, dia a dia, você vai se tornando imagem e semelhança de Deus. E próximo, muito próximo de Jesus, porque todos nós, essa é uma intimidade, queridos, que o apóstolo Paulo ensina tão bem à igreja de Corinto. Sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Sejamos todos imitadores de Cristo. Nesta linda terça-feira, que comece hoje uma grande arrancada na tua vida, para que nós sejamos homens e mulheres transformados pelo poder de Deus, que a gente chegue nos lugares e nem precisamos falar que somos cristãos. As pessoas verão pelas nossas atitudes, nossas palavras, nossas ações. Vamos orar. Pai amado, em nome de Jesus, guarda e abençoe meu irmão, a minha irmã que está aqui. Seu Deus, que todos nós, inclusive eu, sejamos como o Senhor Jesus. Nós precisamos ser, meu Pai amado, para transformarmos esse mundo. Em nome de Jesus, meu Senhor, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de ultrapassarmos as barreiras, inclusive da nossa personalidade, e sermos transformados pelo Santo Espírito de Deus. Muito obrigado. Transforma-nos completamente a cada dia. Em nome de Jesus, amém. Que o Senhor Deus te guarde e te abençoe de maneira poderosa nesse dia. Entrega tudo a Ele. Seja uma imitação dele. Ctrl+C, Ctrl+V. Vamos com tudo, gente. Temos um mundo para transformar, a começar pela sua vida, depois pela sua família, depois pela sua comunidade, sua vizinhança. Vamos mudar, vamos fazer história. E não para a nossa glória, mas para a glória dele. Um beijo, Deus te abençoe poderosamente. Aqui foi o pastor Márcio Brito do Ministério Novos Rumos. Com Jesus, dê um novo rumo à tua vida. Ótimo dia, paz. Valeu!